Amém? Se assente aí. Isso, se assente aí. Quando vocês estão bem, digo amém. Glória a Deus. Então vamos lá. Abra a Bíblia de vocês em Daniel, capítulo 1. Vamos lá. Daniel, capítulo 1. Irmãos, imagina se não tivesse caído aquela chuvinha ontem à tarde, né? Mas choveu para cá ontem à tarde ou não? Caiu a chuvinha ou não? Não. Lá para Cuiabá ontem choveu, à tarde, choveu assim não, né? Aquela chuva assim molha bobo, né? Como assim chuva molha bobo, né? Você entra nela parecendo que não vai molhar, você entra, você molha, né? Então, lá para Cuiabá teve essa chuvinha, à noite choveu um pouquinho também, né? Mas imagina se não tivesse caído uma chuvinha dessa, né, irmão? Amém. Chuviscou? Eita, meu pai. Imagina se não tivesse chuviscado, né? Mas a Bíblia diz: em tudo dei graças, né, irmão? Vamos lá. Daniel, capítulo 1. Isso, vamos lá. Daniel, capítulo 1. Isso. Vamos lá. Daniel, capítulo 1. O versículo é de número 7. Daniel 1:7. Vamos lá. E o chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes, a saber, a Daniel pôs o de Beltesazar, e a Ananias o de Sadraque, e a Misael o de Mesaque, e de Azarias o de Abednego. Então, todos nós sabemos, irmãos, estudamos isso aqui esses dias atrás, que eles vieram cativos da Babilônia. E uma vez eles vindo cativo, né, foi escolhido alguns jovens para que pudesse ir ao palácio e estudar, né, as leis, as línguas, para poder servir ao rei Nabucodonosor ou a Babilônia. E Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, eles foram escolhidos. Só que aqui, meu irmão, existe algo muito importante para nós aqui. O que, pastor? Vamos ler de novo o 7. E o chefe dos eunucos lhe propôs, né, outros nomes, a saber, a Daniel, pôs o nome de quê, meu irmão? Pôs o nome de quê? Beltesazar. A primeira coisa, irmãos, que fizeram com Daniel foi mudar o seu nome. Para você ver, quando ele chegou no reino, trocaram o nome dele. Por que eles trocaram o nome dele? Porque, meu irmão, Daniel significa Deus é meu juiz, tá? Daniel significa Deus é meu juiz. E Beltesazar, pastor? Beltesazar significa adorador de Baal. E nós sabemos que Baal era um demônio, né? E ainda hoje, existe ainda, né? Então, o nome dele foi trocado de Daniel, Deus é meu juiz, o seu nome foi trocado para Beltesazar, ou seja, adorador de Baal, ou seja, adorador de demônios, né? Só abrindo um parêntese aqui, né? Antigamente, as pessoas elas tinham hábito de colocar o nome porque era bonito, né? Hoje em dia, não sei se você reparou, mas geralmente as pessoas pesquisam o nome antes de colocar, né? Como por exemplo, da minha filha, né? É Rafaela Liz, né? É como se trouxesse esperança, né? Como se fosse uma salvadora, trouxesse esperança, né? Então, né, hoje em dia a gente precisa pesquisar, né? Enfim, então as pessoas estão criando esse hábito. Mas vamos lá. Então, para você ver, de Deus é meu juiz, o seu nome muda para adorador de Baal, ou seja, adorador de demônio. Só que eis a questão, meu irmão. Eu pergunto para você, porque o nome de Daniel mudou, Daniel, ele mudou também, sim ou não? Daniel mudou, irmãos? Sim ou não? Nós estudamos sobre isso aqui. Daniel, ele se transformou em adorador de Baal. Daniel se transformou em outra pessoa, sim ou não? Então, meu irmão, o primeiro ensinamento para nós aqui nessa noite, as pessoas podem até dizer que você é isso, que você é aquilo, que você é isso, que você é assado. Irmãos, mas você só se torna o que as pessoas dizem, o que você é, se você aceitar. Ah, fulano é isso, Beltrano é aquilo, fulano é assado. Então você só, meu irmão, se torna o que as pessoas disseram se você aceitar aquilo, né? Ou seja, começaram a chamar Daniel de Beltesazar, mas Daniel não deixou aquilo entrar dentro dele.
Daniel não deixou aquilo transformar ele. Então, olha a diferença, né? Mas isso não mudou Daniel, porque a sua essência não deixou ele mudar, né? Aconteça o que acontecer, né? Mas Daniel não mudou. Então, meu irmão, é mais ou menos assim, ó. Eu e vocês, nós precisamos ser pessoas em comum. O que é ser incomum, pastor? É deixar de ser comum como todos. Ou seja, ser incomum não é fácil. Às vezes, vamos lutar contra todos. Ser uma pessoa incomum é mais ou menos assim, ó. Tá todo mundo remando a favor da maré e você está remando contra a maré. Remar contra a maré é mais difícil do que remar a favor. Então, ser uma pessoa incomum é mais ou menos isso aí, né? Ou seja, a pessoa incomum, infelizmente, meu irmão, ela terá que lutar contra todos, né? Olha só, tentaram mudar tudo de Daniel. Tentaram mudar tudo de Daniel, até o idioma mudaram, mas ele mesmo não mudou. Até o idioma tentaram mudar. Olha só o versículo 8, ó. Versículo 8, vamos lá. E Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse, não o que? Se contaminar. Então vamos lá, Daniel, irmãos, decidiu não se contaminar, porque ele não iria virar uma pessoa comum igual todos. Olha só que forte. Se Daniel comesse do manjar, se Daniel bebesse vinho como todos bebiam, se Daniel comesse daquela comida, né, ele iria tornar comum como todos, ele iria se contaminar. E eu vou te dizer uma coisa, meu irmão. Quando você busca ser uma pessoa incomum, ou seja, uma pessoa diferente, ou seja, que busca fazer a diferença, irá soar no ouvido das pessoas, ou seja, ou nós iremos soar, né, como uma pessoa orgulhosa, prepotente, arrogante. A Manuelina até parece que não tem problema, né? Até parece que o Gilberto não tem problema. Por quê, meu irmão? As pessoas por terem problema, as pessoas por fracassarem, elas querem, meu irmão, elas querem que eu e vocês venhamos fracassar também, né? Muitos estão tendo resultados em comum, ou seja, diferente. Por quê? Porque tem sido uma pessoa em comum, ou seja, tem sido uma pessoa diferente. Quem está entendendo, diga amém. Olha só, quantos, meu irmão, quantos que estão sendo comum, né? Ou seja, fazendo o que todo mundo faz, né? Decidiram, meu irmão, não lutar como, né, muitos fazem, tipo, agem da mesma forma, né? Como a maioria, né? Ou seja, como assim, pastor, a maioria? Vamos lá, é como eu disse, né? Às vezes as pessoas ela olham para a Manuelina e podem falar, mas a Manuelina, né, até parece que não tem problema. A Manuelina parece ser prepotente, arrogante, assim. Por quê? Porque vamos lá, né? Vamos lá. Tem esposa, irmãos, né? Tem esposa que por ela ter fracassado e não conseguiu transformar o seu casamento, aí ela vê outra esposa tentando transformar seu casamento, lutando, batalhando, irmãos, né? Ela se sente incomodada com isso. Olha, esse negócio aí de igreja, olha, esse negócio de que vai mudar, esse negócio que vai ser transformado, esse negócio é tudo conversa fiada. Irmão, se a gente for fazer uma análise na vida daqueles que venceram em alguma área de sua vida, foram pessoas em comum, ou seja, que foram diferentes, fizeram a diferença. Observa só, repara na vida de uma mulher, né? Mas a irmã Aurelina não está aqui. Mas se a gente for analisar a história dela, irmão, o que aquela mulher passou? Ou seja, ela fez a diferença, ela foi incomum.
Como assim foi incomum? Ela foi uma esposa incomum, ela foi uma esposa diferente, porque se ela fosse uma esposa comum, ela teria chutado o pau da barraca, ela teria jogado a toalha, como vocês que estão sentados aqui, que é falta de ética eu perguntar, mas talvez vocês estão aqui buscando pelo marido de vocês. Se vocês fossem uma mulher comum, vocês já teriam separado, já teriam desistido. Mas por que você não desistiu? Porque você é uma esposa em comum. Parabéns para você no nome de Jesus. Quem toma após a bênção, diga amém. Continua sendo em comum. Continua sendo essa esposa em comum, que busca fazer a diferença. As pessoas vão criticar, você é boba, você é isso, você é aquilo. Se fosse comigo já tinha mandado embora, se fosse comigo já tinha feito aquilo, se fosse comigo já tinha feito assado, se fosse comigo eu já tinha dado troco, se fosse comigo eu já tinha arrumado uma terceira pessoa. Enfim, meu irmão, isso é coisa que pessoas comuns faz. Né, tem sangue, olha só, então, né, isso, né, isso, irmão, são coisas que pessoas comuns faz. Você não é uma pessoa comum, você não é qualquer pessoa. Quem se lembra da pregação de domingo? Você é uma pessoa valiosa, você é uma pessoa preciosa. Então continua sendo em comum, continua, meu irmão, fazendo a diferença, né? Continua, meu irmão, fazendo a diferença, né? Se a gente for ver na vida do empresário, ele vai dizer, meu irmão, que ele teve, né, que fazer a diferença, né? Ele vai dizer, meu irmão, que para ele estar onde ele está hoje, ele teve que fazer a diferença, porque outro talvez falaram fecha, outro talvez falaram, rapaz, esse negócio não vai para frente, outro talvez falaram, rapaz, esse negócio aí, você vai falir, você vai quebrar, seu negócio não vai dar certo. Mas ele fez a diferença, ele foi incomum, irmãos, enquanto todos estavam sendo comum, fechando, desesperando, fazendo loucura, se precipitando, ele foi incomum e ele conseguiu, e ele, meu irmão, conseguiu ter resultado diferente. Por quê? Porque ele foi uma pessoa incomum. Quem está entendendo, diga amém. Uma pessoa que venceu na saúde, né? Ou seja, para todo mundo é comum você comer, né? E sair comendo de tudo, fritura, gordura, tanta coisa, né? Comum. Mas aquela pessoa, meu irmão, que quer vencer na saúde, ela se torna uma pessoa incomum, né? Ou seja, ela se torna uma pessoa incomum. Ela acorda cedo para ir caminhar, né? Ela acorda cedo, como por exemplo, mas a senhora ainda vem caminhando, irmã Manuelina, ainda vem caminhando de lá? Olha só, irmão, ela vai daqui lá na curva da morte caminhando. Então é uma pessoa incomum, né? Você acordar de madrugada para você ir caminhar, você tem que ser incomum, porque para todos é comum dormir até mais tarde. Porque para todos é comum, meu irmão, a gente comer da forma que a gente quer. Porque para todos é comum, meu irmão, ter um câncer. Para alguns é comum você ter colesterol alto. Para todos é comum. E aqui no Brasil é assim mesmo, né? As pessoas sofrem com gastrite, as pessoas sofrem com colesterol, as pessoas sofrem com diabetes, é comum. Não, meu irmão, mas eu e vocês precisamos ser o quê? Em comum, buscar fazer a diferença. Quem está entendendo, diga amém. Tá, então, né? Uma pessoa que cresceu na empresa, ela teve que ser uma pessoa incomum, porque se ela fosse comum, né, se ela fizesse o que todos fizessem, meu irmão, talvez ela não teria resultado diferente. Então talvez ela foi incomum, chegava mais cedo que os outros, obedecia, fazia isso, fazia aquilo outro, né? Então ela foi incomum, né? Outra coisa, meu irmão, que é comum aqui na nossa cultura, né, é muitas das vezes a pessoa, ela ser o jeitinho brasileiro, né? Vamos falar o linguajar nato, né? Ser corrupto. Às vezes, irmão, né, a gente fala dos políticos, porque político não sei o quê, político aquele outro, político A, político B, político C, fez isso, fez aquilo outro. Meu irmão, mas na verdade, ele só mostrou o que ele era. E quanto de nós, irmão, que estamos aqui, né, vira e mexe, para nós é comum. Não, é comum fazer um negocinho na energia, todo mundo faz. Não,
É comum fazer um esqueminha aqui, é comum fazer um caixinha 2, é comum passar as pessoas para trás, é comum isso, é comum ter a terceira pessoa no casamento, é comum fazer isso, é comum fazer aquilo, meu irmão. Ou seja, nós fomos chamados para fazer a diferença. Você foi chamado para fazer, meu irmão, a diferença. Então você precisa ser uma pessoa em comum. E às vezes, meu irmão, você ser uma pessoa incomum, é como eu disse, você vai ser taxado como chato, como orgulhoso, como arrogante, como prepotente, como esquisito, né? Fulano é esquisito, Beltrano é esquisito. Ixi, não fala essas coisas perto de Beltrano, mas porque ele é esquisito. Por quê? Porque as pessoas, meu irmão, é tanta coisa para elas se tornaram comum. Quem está entendendo, diga amém. Mas para mim, para você, meu irmão, nós precisamos ser essas pessoas em comum no nome do Senhor Jesus. Amém, meu irmão? Tá? Então, e Daniel, por ele ser essa pessoa em comum, né? Ele teve várias consequências. Ele trabalhou ele trabalhou junto com 5 reis, se tornou governador, teve, meu irmão, cargos altos, né? Daniel, meu irmão, não se esqueceu de Deus, tá? Daniel não se esqueceu de Deus. Daniel, na verdade, não se esqueceu quem ele quem levou ele, né, ser o que ele era. Foi Deus. Muitos, meu irmão, muitas das vezes se esquecem disso. Às vezes, irmão, tem pessoas que elas chegam na igreja toda destruída, né? Casamento destruído, família, finança, saúde, espiritual, emocional. Aí, meu irmão, quando a pessoa ela fica bem, a pessoa, meu irmão, esquece de quem fez isso. Quem fez do pastor, quem fez foi a igreja, não, quem fez foi Deus. Amém, meu irmão? Porque tudo isso, o pastor precisa usar a palavra para ajudar a pessoa, né? Então, não foi o pastor, não foi a igreja, meu irmão, foi Deus. Então, a pessoa esquece disso e muitas das vezes se torna ingratos, né? A pessoa se torna um ingrato. Nós estudamos isso no Apocalipse, né? No estudo do Apocalipse, tem muitos que vão perder a sua salvação porque se tornaram ingratos, esqueceram daquilo que Deus fez para elas, né? Então, irmãos, tanto eu como vocês, nós precisamos entender isso no nome do Senhor Jesus. Não se esqueça, meu irmão, daquilo, né, que Deus fez para você e fez para mim. Para nós finalizarmos, outra consequência, e eu finalizo aqui, vamos lá, capítulo 6, versículo 26, vamos lá, capítulo 6, versículo 26, vamos lá, a gente finaliza aqui, 6, 26. Isso. Repita assim comigo, diga: eu preciso ser uma pessoa em comum em todas as áreas. Vamos lá. Isso, encontraram aí? 6:26, então vamos lá. Da minha parte é feito um decreto, pelo qual em todo o domínio do meu reino, os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e para sempre permanente, e o seu reino não se pode destruir, o seu domínio é até o fim. Leu 27, ele livra e salva, e opera sinais e maravilhas no céu, na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. 28, este Daniel, pois prosperou no reinado de Dario, e no reinado de Ciro, o persa. Todos vocês digam amém. Irmãos, para você ver, Daniel, por ser uma pessoa incomum, ou seja, por ser uma pessoa diferente, ele mudou até o rei. Quando fomos pessoas incomum, até as pessoas nós vamos influenciar. Então seja uma pessoa incomum. Lá no seu local de trabalho, seja uma pessoa incomum. Lá na sua vizinhança, seja uma pessoa incomum. Na roda dos amigos, seja uma pessoa incomum. Lá na sua casa, seja uma pessoa incomum. Quando, meu irmão, não estiver ninguém vendo você, só apenas os olhos de Deus, seja uma pessoa incomum. E assim como Daniel prosperou, assim como Daniel, irmãos, ele foi abençoado, eu e vocês também seremos abençoados no nome do Senhor Jesus. Quem entendeu, diga amém. E dessa forma nós também iremos influenciar, né, e ajudar outras pessoas a se converterem, por nós sermos pessoas o quê? Incomuns no nome de Jesus. Os amigos de casa, Deus os abençoe no nome de Jesus.